Alô, alunos do Colégio São Expedito. Vamos iniciar a videoaula de Física com a turma do segundo ano matutino e vespertino aqui com o professor Gleudson Cunha, tá? Então pega o materialzinho de vocês, o módulo 10, capítulo 2, dilatação dos sólidos, tá? A dilatação dos líquidos nós iremos estudar depois, tá bom? Depois dessa aula. Qualquer dúvida, tá bom, sobre esse assunto, entre em contato comigo. Lembrando que eu estou apenas revisando, porque esse assunto já foi colocado diante da sala de aula. Então lembra que eu falei para vocês, tá, que todo corpo, quando ele recebe uma quantidade de calor, bom, ele tende-se a aumentar ou diminuir de seu tamanho. Por quê? Devido à agitação térmica desse corpo. O que nós sabemos sobre a agitação? O que é a agitação dessas partículas? A agitação dessas partículas nada mais nada menos do que quem? A temperatura. Tá? Quando o corpo ele recebe uma quantidade de temperatura, ele tende a agitar as suas partículas, e dependendo do grau de agitação dessas partículas, há um espaçamento entre esses átomos. Ou seja, quando maior é a temperatura, maior será a sua agitação. Maior é a agitação dessas partículas, o que acontece com ela, maior será seu espaçamento. Tá? Maior a agitação, maior seu espaçamento. Então, quando o corpo ele é aquecido, ele tende a aumentar de tamanho. Mas se no caso se eu diminuir a temperatura, quando menor a temperatura, menor é a agitação, e quando menor a agitação, menor o espaçamento. Então isso quer dizer o quê? Que o corpo ele tende-se em aumentar ou diminuir de tamanho dependendo da agitação térmica desse corpo, certo? Com relação a isso, né, dando continuidade, nós temos vários exemplos no nosso cotidiano. Vou fazer a primeira pergunta: por que os portões de ferro abrem mais facilmente no inverno do que no verão? Inverno vamos associar a uma temperatura menor, uma temperatura fria, certo? E já no verão vamos considerar uma temperatura maior, considerando como uma temperatura quente. Por que isso ocorre? Eu acho que você já deve ter visto isso na casa de vocês, né? Quando vocês têm, quem tem portão de ferro aí, quando está no inverno ele abre e fecha facilmente, mas quando está no verão, né? Ela tem aquela dificuldade, ela até difícil de fechar, difícil de abrir, arrasta, né? Se não tiver aquele espaçamento lá embaixo, ela arranha o piso ou o concreto, entre outros. Uma outra pergunta aqui: por que recipientes de vidro grosso se quebram quando neles colocamos água fervente? Uma outra curiosidade, tá bom? Dando continuidade aqui, para que nós possamos entender isso, porque todas as vezes quando o corpo ele recebe o que nós chamamos de agitação térmica, ele pode dilatar, tá? Ou seja, quando ele está aquecido, ele sofre dilatação. Essa dilatação, ela pode ser de três tipos. Quais são os três tipos de dilatação? 1. Dilatação linear, onde se dilata apenas o seu comprimento. 2. Dilatação superficial. Superficial quando ele dilata a sua área em duas dimensões, tanto o comprimento como a largura. O 3. A dilatação térmica volumétrica. Tá? Essa dilatação térmica volumétrica quando trabalha em três dimensões: comprimento, largura e altura. Tá bom? Lembrando, tá? Uma observação bem simples: essas três formas de dilatação sempre ocorrem simultaneamente, tá bom? Então, mas eu vou estudar uma dilatação linear. Poxa, vou pegar um objeto que trabalha só apenas em uma dimensão, mas ao mesmo tempo ele também trabalha com sua área e com seu volume, porém nós vamos trabalhar ela separadamente, tá bom? Vamos lá. Então, a partir disso, vamos estudar separadamente o que é uma dilatação térmica linear dos sólidos. Dilatação térmica linear, como eu acabei de falar para vocês, é quando ele trabalha apenas em uma dimensão, ou seja, apenas o seu comprimento. Vamos imaginar que aqui eu tenho um trilho de um trem, onde ele tem o seu comprimento inicial, como informado bem aqui, a uma temperatura inicial. Se ele for aquecido, o que ele ser aquecido? Né? É quando o ΔT for maior do que zero. Então sempre a temperatura vai ser maior que zero? Não, às vezes a gente podemos encontrar temperaturas menores do que o zero. Ou seja, quando o ΔT é menor do que zero, tá bom? Há uma contração nos sólidos, ou seja, eu tendo a diminuir o tamanho desse corpo em relação ao
comprimento inicial. Mas sempre nós vamos trabalhar, certo, com um aquecimento, para ter um melhor entendimento sobre isso. Então, quando nós temos, tá, um comprimento inicial de um corpo e ele é aquecido, lógico, ele vai aumentar de tamanho. Esse aumento de tamanho, ou seja, esse pequeno aumento de tamanho, nós chamamos de dilatação linear. É o ΔL, né? Foi o que aumentou em relação ao comprimento inicial, certo? E aí, turma, por que ele aumentou? Porque ele teve três características. Qual foi? Teve a variação da temperatura, ele aumentou porque o seu comprimento também em relação ao inicial aumentou, e também devido ao material que ele é constituído. Então, com relação a isso, para determinar a dilatação térmica dos sólidos, nós utilizamos uma fórmula matemática, onde representa ΔL, que é igual a LO, vezes o alfa, vezes o Δθ. Esse Δθ, símbolo grego, também é conhecido como ΔT, a variação da temperatura, tá bom? Lembrando que a grandeza alfa é o coeficiente de dilatação linear. Por quê? Porque, turma, cada material é constituído de moléculas diferentes, de partículas diferentes. Então, quando ele recebe uma quantidade de calor, tá bom? Ele aumenta essa temperatura devido ao material que ele é constituído. Então, esse material ele depende do alfa. Esse alfa que vai determinar o quanto esse material tende a dilatar. Será que ele dilata mais do que o outro material? Será que eu tenho materiais diferentes que dilatam ao mesmo tempo, mesmo tamanho, mesma proporção? Bom, isso aí vamos ver na tabela a seguir, tá? Lembrando que caso, um exemplo bem aqui desse trilho de trem, tá bom? Vou apagar bem aqui, ó, para que vocês possam estar observando que nesses trilhos de trem é necessário que possa ocorrer um espaçamento entre elas. Por quê? Porque a partir do momento que diariamente esses trilhos de trem eles recebem uma quantidade de calor, que é a grande fonte, o Sol. E aí, se ele recebe a luz do Sol, essa fonte de calor, ele tende-se a aumentar, ter um maior espaçamento, aumentar o seu comprimento. Caso não tenha para onde ele aumentar, o que vai acontecer com esse material? Simples, tá? Vai acontecer esse bem aí, ó, né? Quando não há espaçamento o suficiente nesse material para que ele possa aumentar ou diminuir o tamanho, esses trilhos elas vão se entortar, certo? Por isso que quando a gente olha em trilhos de trem, esse espaçamento, em ponte também a gente vê esses espaçamentos, né? Esses viadutos que nós passamos aí de automóveis, de andando mesmo, de motos, certo? Um outro exemplo também muito comum, tá bom? São em fios rede elétrica. Você vê que esses cabeamentos eles não são totalmente esticados, certo? Ele tem uma pequena folga. Para que é essa folga? Para que esse corpo, quando recebe uma fonte de calor, vamos imaginar o Sol, tá certo? Ele pode se dilatar. Porque se não houver espaçamento, o que vai acontecer? Um rompimento entre elas. Isso serve tanto para o aquecimento como para a contração, o resfriamento do material. Se eu deixar ela totalmente esticada, no dia que ela esfriar, ela tende a diminuir, mas a tensão dos fios de alta tensão, né, a tensão dela vai ficar muito tracionada. O que vai acontecer? Vai romper. Então, para que evitar esse tipo de rompimento, é necessário que você deixe um espaçamento, uma barriguinha, né, para que ele possa aumentar e diminuir o tamanho, como também desse trilho de trem. Tá certo? Então, para a gente poder determinar a dilatação térmica linear com uma única dimensão, você usa a fórmula ΔL, que é igual a LO vezes alfa vezes ΔT. Tá bom? E esse alfa é o que determina de quanto esse material necessita para poder ser aquecido, ou seja, ser dilatado. Tá bom? Então, observe bem aqui essa tabela de coeficiente de dilatação térmica linear de alguns materiais a 20 graus Celsius. Ou seja, todos esses materiais aqui, você diz que são materiais diferentes, certo? Composições diferentes, materiais do que ele é feito, né? Que depende muito, porém com uma mesma temperatura. Mesmo ele tendo a mesma temperatura, eles vão ter o mesmo coeficiente? Não, cada material possui seu coeficiente. E eles são coeficientes diferentes. Tem algum material que tem coeficientes iguais? Não, pode ser aproximados.
porém são diferentes, tá certo? Então nós vemos aí de ordem decrescente, né, do maior para o menor, de cima para baixo: chumbo, alumínio, estanho, bronze, ferro, aço carbono, é diferente do aço inoxidável, tá bom? Alvenaria de tijolo e o porcelanato, né? Então quem tem maior coeficiente é o chumbo, tá? Quem tem maior coeficiente é o chumbo. Por quê? Porque tá aqui o valor, ó. Ele é de 28,3 vezes 10 a menos 6, ó. 10 a menos 6. Certo? É uma notação científica, ó. 28,3 vezes 10 a menos 6. E quem tem menor coeficiente? O porcelanato. Aí eu pergunto para vocês, quem vai se dilatar mais? O chumbo ou o porcelanato? Olha pela fórmula, né? Delta L é igual a LO vezes alfa vezes delta T. O coeficiente de dilatação é diretamente proporcional à dilatação. Quanto maior o coeficiente, maior será a dilatação. Então, lógico que o chumbo ele se dilata mais do que quem? Do que o porcelanato. É a porcelana, né? Eu falei porcelanato, mas é a porcelana. Tá bom? Porque quanto maior o coeficiente, maior será a sua dilatação. Mas observe bem aqui, ó, tá bom? Que o coeficiente de dilatação e a temperatura, elas são grandezas inversamente proporcional, ó. Alfa, tá bom? Ele é o que? Inversamente proporcional à variação da temperatura. Observe que a unidade de medida do alfa é graus Celsius elevado a menos 1, é uma função inversa. Então isso quer dizer o quê? Que quando menor a temperatura, maior tem que ser, esse corpo tem que se dilatar, não é isso? Então assim, ó, quando maior o coeficiente, na verdade, quando maior o coeficiente, menos temperatura ele necessita para poder se dilatar. Então, se eu usar o chumbo, ele vai se dilatar mais, mas ele vai precisar de menos temperatura para poder se aquecer. Entenderam? Olha esse exemplo bem que eu botei para vocês. Não consigo desatarrachar essa porca. Aí o caboclo chegou, né? Ele tentou usar a força bruta, né? No primeiro momento, né? No primeiro quadradinho aqui ele tentou usar a força bruta. E aí no segundo momento chegou uma pessoa mais fraca do que ele e falou assim: eu consigo. Que aqueceu ele, né? E aí no terceiro momento o caboclo lá que tem uma força bruta ficou todo sem graça. E aí o que aconteceu com esse problema? Tá bom? Porque quando eu tenho dois materiais constituídos, né, de materiais diferentes, ele tem coeficiente diferente. Se eles estão bem apertados, o que eu vou fazer? Bom, vou aquecer o material. Então o que ele fez? Eu vou conseguir. Então ele usou a lógica física, aqueceu essa porca, né, fazendo com que ela aumentasse de tamanho. Lembre-se que ele só aqueceu a porca, ele entrou indiretamente em contato ali, né? Mas aí o parafuso ele também vai estar aquecido? Vai. Mas como eles são feitos de materiais diferentes, um vai aquecer mais do que o outro. Aí eu vou tocar uma pergunta para vocês. De que é feito esse material da porca? O que é feito esse material desse parafuso? São de materiais diferentes. Mas se eu usar a tabela, seria quem? Né? Seria uma questão bem bacana, né? Ou seja, eu podia utilizar, tá certo, o parafuso com aço de carbono ou ferro forjado, porque ele tem menor temperatura em relação ao chumbo, que eu vou considerar o chumbo e o ferro. Ou pode ser o chumbo e o bronze, tá bom? Vamos imaginar que o parafuso seja a porca seja o bronze. O bronze tem um coeficiente maior do que quem? O ferro forjado. Então ele vai se dilatar mais do que o ferro. Então ele vai, tá bom, se soltar melhor do que isso. Pessoal, mas a porca ela pode ser de aço inoxidável e o parafuso pode ser de aço, carbono? Pode, mas se eu aquecer, será que ele vai se soltar? Não, tá bom? Porque se a porca for de carbono, tá certo? Ele vai, se for de aço inoxidável, ele vai se dilatar menos do que o carbono. Então em vez de soltar, ele vai prender mais. Tá bom? Vamos lá. Dilatação superficial do sólido. Bom, linear
a gente imagina que seja uma dimensão. Superficial ela vai ser quantas dimensões? 2. Então vamos imaginar uma chapa, tá bom? Ó, 2 dimensões do comprimento. Então eu vou trabalhar com a área da figura, tá certo? Aonde quando ele é recebido uma variação de temperatura maior, ela tende a aumentar tanto o seu comprimento como a sua largura, tá certo? E aí, turma, ela vai depender também da variação da temperatura, vai depender da superfície onde ela, né, da área da sua superfície, e também vai depender do material do que ela é feito. Então, com isso, a sua fórmula matemática vai ser quem? ΔA, que é igual a inicial, é a área, que eu também gosto de chamar de ΔS, tá? ΔS é igual a SO, que é a área da superfície, superficial, começa com a letra S, vezes o beta, vezes o ΔT. Aqui chamou de Δθ. Mas por que eu chamei de beta, professor? Lá no linear tem alfa. É, porque o alfa, ele é um material quando ele aumenta em uma única dimensão. E aqui aumentou em quantas dimensões? 2, ó. Um alfa mais outro alfa. Alfa mais alfa. Bom, 2 alfa. Então, para mim não colocar 2 alfa, esse 2 alfa eu chamo ele de beta. Então, observa que o beta ele é 2 alfa, porque na verdade essa dilatação desse corpo superficial aumenta em 2 dimensões. Tá bom? Olha o exemplo bem aqui. Nós temos um exemplo, né, de 2 garotinhos passeando e falou: por que a distância entre essas placas? Né? Pode observar quando você passa por aí, você vê as calçadas de cimento, né? Aí a menina fala: é para evitar rachaduras provocadas pela dilatação térmica. E aí vem a pergunta: se não tiver esse espaçamento entre essas placas, o que vai acontecer? Pronto. É o que a gente olha diariamente no nosso dia a dia, né? Calçadas quebradas, uns devido à árvore, né? Você observa ali, tá? Ali tudinho. Mas a maioria das situações, porque quando nós iremos fazer uma calçada em forma de placas áreas de uma figura, não existe espaçamento entre elas. E esse espaçamento ele é o suficiente para que esse corpo se dilate em uma certa proporção. Eles aumentam. Se eu aumentar o dobro, ele aumenta proporcional, tanto o comprimento como a altura. Caso não tenha espaçamento, há uma quebra, uma rachadura. Por exemplo, né, em azulejos, né, pisos, você olha bem aí por que existe esses espaçamentos e revestimentos, né, para que quando ele se dilatar, tá, essa dilatação tanto de aquecimento ou de resfriamento, tá bom, para ter lugar onde ele possa aumentar esse tamanho, tá certo? Outra situação na dilatação superficial, que em alguns casos, tá bom, essas chapas elas têm um orifício, né? O que é esse orifício? Um buraco, tá bom? Ao aquecer uma chapa furada, observa-se que o fluido também se dilata, e a magnitude da dilatação indica que o furo se comporta como se fosse feito do mesmo material que o cerca, tá bom? Então, vamos imaginar que eu tenho um comprimento inicial e uma largura inicial. Então, se eu tenho base, se eu tenho altura, eu tenho uma área. Se essa área dessa figura, ela tem um orifício, ela tem um círculo ali, então ela tem um raio. Vou chamar isso aqui de raio R1. Quando ela é aquecida, o que acontece com ela? Ela vai ter uma nova base e uma nova altura, lembrando que esse aumento ela é proporcional, se ele é constituído de mesmo material. Se eu aumento o dobro, então aumento o dobro tanto para a base como para a altura, e também o raio ela vai ser diferente da inicial, tá? Se eu tenho um raio R, aqui eu vou ter um R linha. Se aumenta o dobro, então dobro também o seu raio, tá bom? Então isso quer dizer também que os raios, quando nós temos uma chapa, quando contém orifício, ela também aumenta de tamanho, tá? Dilatação volumétrica. Volume, ó, ficou muito mais fácil, porque eu aprendi linear, eu aprendi superficial. O que é volumétrica? Volumétrica, já estamos falando na próprio tema aqui, ó, volume. Figura geométrica espacial, 3 dimensões, comprimento, largura ou profundidade e altura. Cubo, paralelepípedo, entre outros materiais.
Quando esse material ali é aqui, pode ser a esfera também, tá bom? Quando esses materiais elas são aquecidas, elas também, ó, em relação ao volume inicial, aumenta suas 3 dimensões. Por quê? Porque ela depende da dilatação, né, dessa variação da temperatura, o volume inicial e também do material que ele é constituído. Tudo, ó, bem parecido com as outras. O que vai mudar em relação às outras? Porque ele vai aumentar em 3 dimensões. Eu tenho um comprimento, tem uma aresta 1, tem uma aresta 2 e tem uma aresta 3. Todas essas arestas, como aqui é um cubo, eles são iguais. Então eles vão aumentar para valores proporcionais e iguais, tá bom? Para essas arestas. Correto? E aí na matemática, para calcular essa dilatação volumétrica, o ΔV, eu vou precisar do volume inicial, desse coeficiente. Quem é esse coeficiente? É o alfa, é o gama. Desculpa, é o gama. O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. E o gama ele representa quem? 3 vezes alfa. Por quê? Bom, uma dilatação, um alfa. Superficial, 2 dimensões, 2 alfa, beta. E 3 dimensões, 3 alfa. Se é 3 alfa, eu vou chamar de gama, tá bom? Então, nas coeficientes eu tenho o alfa, beta e gama. O alfa é para linear, o beta superficial e o gama para o volumétrico, tá certo? Um exemplo bem aqui, ó, nós temos um experimento de uma esfera. Quando ela está fria, observa nessa imagem 1, quando ela está fria, ela consegue passar por esse orifício tranquilamente. A partir do momento, nessa imagem 2 bem aqui, eu aqueço esse material, o que nós vamos ver? Olha a fonte de calor. Aqui é a fonte, né? Uma fonte de calor, ele está aquecendo essa esfera. Essa esfera, ao ser aquecida, o que vai acontecer com ela? Aumenta de tamanho. As partículas que tem dentro dela, né? Há um espaçamento entre elas, fazendo que aumente de tamanho. E quando nós colocarmos novamente sobre esse orifício, você vai perceber que ela não vai passar, devido ao aumento de tamanho, tá bom? Vamos lá, prosseguir. Resolver algumas questões aqui para cessar essas dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Uma linha de transmissão de rede de energia elétrica utiliza cabos de alumínio, onde alfa é igual a 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, para interligar suas torres. Considere uma linha com um total de 50 km de cabo a 0 graus Celsius. Determine o aumento total do comprimento desse cabo a temperatura de 40 graus Celsius. Observe que ele já deu o valor de alfa. Ele falou que o comprimento inicial dele, tá, é de 50 km. LO é igual a 50 km. Por todavia, você sabe que no sistema internacional 1 km é 1000 metros, então eu vou transformar, ó, vai ficar 50.000 metros. Sempre a unidade de medida de comprimento é 1 metro, tá? Há uma temperatura inicial de 40 graus Celsius. Né? Determine o aumento. Quem é esse aumento? É o ΔL. Ele quer que você encontre esse ΔL, tá? Para esses cabos, há uma temperatura de 40 graus Celsius. O ΔT, ele é 40 menos 0. 40 menos 0, 40. Então há uma variação de 40 graus Celsius. Será de quantos metros ela vai aumentar? Tá bom? Então você joga, ó, ΔL igual comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear e a variação da temperatura. Quem é o ΔL? O ΔL ele é igual. Quem é o comprimento inicial? 50.000. Professor, eu posso transformar esses 50.000 em notação científica? Pode. Tá? Mas eu gosto de trabalhar assim, ó. Vocês vão ver que é muito fácil. Quem é esse alfa? 23 vezes 10 a menos 6. E quem é o ΔT? 40. Que é a temperatura final menos a temperatura inicial. E aí nós vamos multiplicar. Vamos utilizar aquela regrinha de macete que eu falei para vocês. Pega os valores 1, o 5, o 23 e o 4, multiplica. 4 vezes 5, 20, 20 vezes 23 dá quanto?
460. E aí sobrou quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Então acrescenta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E conserva a potência de base 10. Como nós não sabemos o valor dessa dimensão, então eu vou tirar essa da anotação, ó. Tenho 10 a menos 6, eu desloco a casa para a esquerda. Então eu vou pular 6 casas para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou quem? 46 metros. Então quer dizer que esse fio de transmissão de 50 km, quando ele é aquecido a uma temperatura de 40 graus Celsius, ele há um aumento de quantos metros? 46 metros. Isso aí é uma questão sobre dilatação linear, tá bom? E aí dá para fazer, tá? Essas primeiras atividades aí do livro de vocês. Segunda, acredito que seja superficial, tá? Vamos lá. A 0 graus Celsius, opa, então já temos uma temperatura inicial, uma chapa de alumínio, cujo coeficiente de dilatação linear vale de 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tem área igual a 10 metros quadrados. Qual será a área dessa placa quando aquecida a 200 graus Celsius? Ele quer saber qual a área dessa placa quando aquecida a 200 graus Celsius. Observe que a dilatação que ele deu bem aqui, ó, é uma dilatação linear. Como a questão ele falou em área, então é uma dilatação superficial, ó. Delta S é igual à área inicial, que é a área, tá bom? Dessa placa, vezes o beta, vezes o delta T. Porém, ele não fala do coeficiente de dilatação superficial, ele fala de quem? Linear. Mas nós sabemos que o beta é 2 vezes alfa. Então, a gente já encontra, ó, 2 vezes. Quem é o alfa? Né? 22 vezes 10 a menos 6. Então, ele vai ficar quem? 44 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Mas eu não quero saber quem é o valor de beta, eu quero saber a área final. Então, eu jogo na fórmula, ó. Delta S é igual. Quem é a área inicial? 10. Quem é o beta? 44 vezes 10 a menos 6. Qual vai ser o valor da variação da temperatura? 200 menos 0, 200. Poxa, legal, é bem parecido com a resolução da linear? Sim, bem parecido, ó. Delta L ela é igual. E aí nós vamos fazer a multiplicação simples, simples, simples. Como foi que eu ensinei para vocês a resolver? Primeiro nós pegamos quem? Os números, né? Diferente de 0. Então eu vou pegar quem? 1 vezes 44 vezes 2. 1 vezes 44, 44. 44 vezes 2, 88. Quantos zeros sobrou? 1, 2, 3. Então a gente bota aqui, ó. 1, 2, 3. Vezes a potência de base 10 a menos 6. Logo, delta S vai ser igual a quanto? Quantas casas a gente vai pular? 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 0,088 metros quadrados. Essa é a dilatação dela. Ela aumentou nesse tanto. Porém, a questão ele pede para você determinar a área dele final, depois de aquecida. Qual será a área dessa placa quando aquecida a 200? Então ele quer a área final, ó. Ele quer o S. Então você pega o S inicial, né, que é a área inicial, mais a dilatação superficial. Então o que vocês vão fazer? Quem é a área dele inicial? 10. Mais a área inicial dele, 0,088. Então essa área final vai ficar de 10,088 metros quadrados. Tá bom? Aqui nesse caso ele pediu a dilatação final dela. Tá certo? Você observou aí que dilatou bem pouquinho. Tá bom? Às vezes as dilatações, dependendo do material, dependendo do comprimento inicial, quando maior é o comprimento inicial, maior será a sua dilatação. Tá bom? Vamos aqui para a última questão.
Um tambor metálico tem capacidade de 200 litros. Opa, quando a gente fala em litro, a gente pensa logo em volume, né? A 0 graus Celsius. E é feito de material com coeficiente de dilatação volumétrica. Já deu o valor de gama. Então não precisa encontrar o alfa, né? Para substituir e tal. Determine sua capacidade quando a temperatura chegar a 30 graus Celsius. Então ele quer a capacidade final. Do mesmo jeito que a gente fez anterior, ó. Como é que a gente faz para calcular a volumétrica? Ó, delta V é igual ao V inicial vezes o gama vezes o delta teta. Vamos lá? Não precisa mais transformar em nada aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. O delta V, quem é o volume inicial? 200. Quem é o gama? 72 vezes 10 a menos 6. Qual é a variação da temperatura? A final é 30 e a inicial é 0. 30 menos 0, 30. Então, ΔV é igual. Do mesmo jeito que a gente fez para linear, que a gente fez para superficial, nós vamos fazer para volumétrica. Tá bom? O que nós vamos fazer? Multiplicar eles tudinho, ó. Vou pegar o 2 vezes 72 vezes 3, que vai dar 432. Certo? Sobrou quanto? 0, 3. 1, 2, 3. Vezes 10 a menos 6. Logo, o seu volume de dilatação que aumentou foi de quanto? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então foi 0,432 litros. Como a questão ele pede para você determinar, tá bom? A sua capacidade quando chega a 30 graus Celsius. Então, quando chegou a 30 graus Celsius, ele aumentou 0,432 litros. Então, a capacidade final vai ser quem? É o volume final. Que vai ser quem? O volume inicial mais a dilatação do volume. Então, basta você somar 200, que foi o inicial, mais 0,432. Então, sua capacidade final vai ficar quanto? 200,432 litros. Certo? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Então vai ficar aí para vocês uma agendinha aí no módulo 10, capítulo 2, as páginas 18, que é a linear, 20, que é a superficial, e 21, que é a volumétrica, tá bom? Beijos e até a próxima.